Olá pessoal, bem-vindos aí, a mais uma palestra do Delphi Connect. Para mim é uma honra, poder estar aqui com vocês participando do primeiro Delphi Connect. E também uma honra, por ser aqui do Brasil, poder estar ajudando vocês aí de Portugal e de toda a região. Isso é muito gratificante e muito obrigado aí pelo convite, de poder estar participando desse evento junto com vocês. Bom, eu trouxe aqui um tema que talvez seja bem iniciante para alguns, mas eu acho que é um tema bem interessante e com certeza sempre tem alguma coisa nova que a gente pode estar aprendendo, e vendo sobre este assunto, que basicamente é os primeiros passos aí com o Horse, criando a nossa primeira API REST com Delphi. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, tá? Eu sou MVP embarcadeiro aqui no Brasil, possuo certificação Delphi Developer, já atuo aí como programador Delphi há um pouquinho mais de 12 anos. Comecei lá com 17 anos, Hoje já estou com uma certa idade aí já, talvez não aparenta, mas já tenho uma certa experiência aí com Delphi. Sou membro da comunidade Hashload, tá? A comunidade Hashload, para quem não conhece, ela é uma comunidade de open source que fica lá no GitHub. A gente vai estar conhecendo um pouquinho dela aí durante o decorrer da nossa palestra. A gente vai ver um pouquinho dos projetos que a Hashload mantém e brincar com eles também, que entre eles aí nós temos o Horse, enfim, tudo mais. Bom, sou criador de conteúdos, tá? Palestrante, possuo vídeos no YouTube, no canal no YouTube, artigos no Medium, enfim, pessoal, bastante coisa aí que eu venho participando, palestras, eventos, e também, atualmente, eu sou programador Delphi na Fiorili Software. A Fiorili Software é uma empresa aqui do Brasil, no qual ela é uma das principais empresas de desenvolvimento de software para gestão pública. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu vou trazer com propriedade, na verdade, sobre o assunto. Por quê? Porque nós desenvolvemos softwares para o Brasil inteiro. Prefeituras do Brasil inteiro utilizam as nossas APIs. Então, isso é muito bacana, porque o que eu vou falar aqui com vocês, eu vou estar falando com experiência e autoridade no assunto. Certo? Bom, chega de enrolação, Vamos direto aqui para o que interessa para a gente, onde basicamente, o intuito aqui é eu mostrar para vocês como é fácil, como é simples a gente criar APIs REST com Delphi, tá? Muitas vezes a gente tem um paradigma, nós temos um bloqueio mental no qual a gente fala que Delphi não é para o web, que não é possível fazer o que outras linguagens, que outras tecnologias fazem, que não é possível fazer isso ali utilizando o Delphi. E na verdade eu vou mostrar aqui para vocês que isso é muito possível e muito simples de estar se fazendo. Beleza? Bom, eu trouxe aqui uma linguagem, um framework basicamente, que é o Express do Node.js. E o Express, para quem não conhece também, ele é um framework para construções de APIs REST do Node.js. Tá? Aqui nós podemos ver num exemplo bem simples como que é fácil criar uma API REST utilizando o framework Express. Então, basicamente aqui eu não entendo muito de Node, mas o código mesmo é um pouco legível. No caso, nós temos aqui o uso de bibliotecas, a criação de uma variável praticamente utilizando ali alguma classe, por exemplo, do Express, a definição de porta no qual a API utilizando o Express vai estar rodando. Aqui podemos ver o endpoint sendo criado, uma rota sendo definida, no caso a rota é barra, ou seja, a raiz, onde ele tem acesso a informações, atributos, tanto da request, da requisição, como do response. E basicamente o que entende-se é que quando esta rota ela for acionada utilizando o verbo HTTP GET, será devolvido aqui para ele um texto escrito Hello World. Tá? E aqui a gente consegue entender que a API, no caso, o app, a API do Express aqui, ela vai estar ouvindo
todas as chamadas, todas as requisições feitas na porta 3000. E aqui nós temos um callback que provavelmente quando essa API ela for inicializada, ela vai printar no console ali que esse exemplo, né, está ouvindo ali a porta 3000, certo? Então seria basicamente isso, né, que a gente consegue entender e abstrair aqui desse código, algo bem simples, e que para a gente utilizar o Express aqui do Node.js, nós utilizamos um gerenciador aqui de dependências, né, que é o npm, no qual a gente dá um npm install e o Express, né, para a gente poder instalar o Express dentro de uma aplicação e então construir essa API REST. Beleza? Bom, e com Delphi? A gente consegue fazer isso aqui com Delphi, pessoal? Existem vários frameworks no mercado, tá, de Delphi aí, frameworks pagos, né, ferramentas pagas e ferramentas open source que permitem a gente construir APIs REST com Delphi, tá? Então, começando aí um pouquinho do nativo do Delphi, nós temos o .snap, nós temos o RAD Server, que também já vem aí com Delphi, e aí alguns frameworks open source, nós temos o Delphi MVC Framework, né, do Daniel Teti, né? Nós temos o Horse, que eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos um que é pago, que é bem interessante, que é o da TMS, que é o Xdata. Enfim, tem uma série de frameworks, tá, pessoal, no mercado que permitem a gente construir APIs REST assim como essa. Mas, né, obviamente, eu vou puxar um pouquinho aí para o Horse, mas sendo sincero com vocês, até hoje eu não vi no mercado de Delphi nenhum framework tão simples para desenvolvimento de APIs REST com Delphi, parecida com o Express, né, parecido com isso daqui, que não seja o Horse, tá? Então, nós temos aqui no GitHub, tá, o Horse, no qual ele é mantido aqui por uma comunidade chamada Hashload, tá? Então, se a gente vier aqui, olha só, essa é a comunidade open source, nós temos uma série de participantes dentro dessa comunidade, tá? Várias pessoas seguindo aqui a comunidade, tudo que é feito, né? Ela detém aqui o gerenciamento de vários projetos open source, como o Horse, Johnson, o Ugur, o Ragnar, o Boss, tá? Enfim, pessoal, então basicamente essa é a comunidade, vocês podem estar entrando aqui dentro da comunidade da Hashload e conferir um pouquinho mais do nosso trabalho. Nós também temos um grupo no Telegram chamado de Hashload, onde nós damos suporte lá de forma gratuita, trocamos ideias, a comunidade mesmo vai ajudando um ao outro nos devidos problemas que vão acontecendo, trocando ideias, é bem legal, tá? Convido vocês a estarem participando também. Bom, e como eu falei então, né, a Hashload, ela tem aqui o Horse, que ele é um framework para construções de APIs REST com Delphi. Tá? E a própria descrição aqui do projeto já fala que ele é um framework inspirado no Express do Node.js, ou seja, ele é inspirado nesse framework aqui. Tá? Então a tendência é que ele permita, né, a construção também de APIs REST de forma minimalista igual ao Express. E aí aqui nós podemos ver já algumas semelhanças no caso da instalação. O Express nós damos aqui um npm install express. Já o Horse, né, nós damos um boss install Horse. E o que seria esse boss? O boss ele também é um gerenciador de dependências que ele foi criado e é mantido lá pela Hashload, tá? Que a finalidade é trabalhar de forma semelhante ao npm lá do Node, né, lá das aplicações utilizadas aqui pelo JavaScript, Node.js, enfim, tudo mais, certo? Então, a finalidade do boss é ter esse mesmo processo, né? Permitir ali o controle de dependências dentro de uma aplicação. Tá? Então, aqui nós vamos estar utilizando o boss para vocês verem como é fácil a gente estar utilizando ele. Aqui nós temos todo um guia e como que vocês instalam o boss, como que gerencia, como que ele funciona, tá? Nós temos aqui um boss init, da mesma forma que teria um npm init. Nós temos o comando boss install, da mesma forma que nós teríamos ali o npm install, o uninstall, nós temos o boss version, boss update. Pessoal, muita coisa legal aqui dentro do boss, tá?
a gente vai estar utilizando ele na prática também. Mas entendam que ele, o boss, ele é um gerenciador de dependências para aplicações desenvolvidas ali com Delphi e funciona também no Lazarus Windows, certo? E voltando aqui para o Delphi, então, né, para o Horse, para a gente entender um pouquinho. Sabem esse exemplo aqui que nós vimos com o Express do Node.js? Olha só como a gente consegue fazer algo semelhante com o Delphi utilizando o framework do Horse. Tá? Então, basicamente, aqui nós fazemos uso da Unity do Horse e aqui nós criamos um endpoint. Então, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte para vocês verem melhor. Mas, então, basicamente, aqui nós criamos a nossa rota exatamente semelhante aqui, né, ao que é feito com o Express, onde nós temos o framework, né, o verbo HTTP, a rota e os parâmetros de request e response, no qual ele vai utilizar aqui para devolver as respostas. A mesma coisa que nós temos aqui, o framework, que no caso é o Horse, o verbo HTTP, que é o GET, o endpoint, no caso aqui de exemplo é o /ping, mas poderia ser somente o barra, né? E aqui nós temos os nossos parâmetros, onde nós temos acesso tanto às informações da request, da requisição, como do response, né? E aqui nós utilizamos o response para enviar uma mensagem de Pong, que aqui no caso está enviando um Hello World, certo? E aqui no listen, né, nós estamos falando para o Horse ficar ouvindo a porta 9000, porém aí vocês já vão falar, mas não tem o callback, né, que tem aqui no Express. Não tem aqui no exemplo, pessoal, mas também é possível passar esse callback e printar ali no console uma informação falando que a API está rodando na porta 9000, por exemplo, certo? Bom, vale ressaltar aqui para vocês que o Horse, ele tem já aqui 38 pessoas que contribuem com o projeto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, reportar bugs, melhorias, temos aqui a parte de issues e pull requests que vocês podem estar utilizando, a parte de discussões. Pessoal, utilizem e usufruam aqui dos recursos que o GitHub traz para a gente. Perfeito? Convido vocês também a estarem deixando uma estrelinha aqui no projeto, porque ajuda bastante ao projeto ganhar visibilidade, tá? Tanto na comunidade Delphi como no GitHub. E caso vocês queiram fazer alguma contribuição financeira para o projeto, existe aqui o botão de sponsor, onde vocês podem estar colaborando financeiramente. Perfeito? Bom, aqui para baixo nós temos também, aqui a gente consegue ver que ele também é compatível com o Lazarus, tá? Então, caso vocês utilizem ou precisarem utilizar o Lazarus, esse framework também é compatível com o Lazarus. E aí, uma das grandes vantagens do Horse, né, pessoal, que ele também trouxe isso lá do Express, né, do Node.js, é que o Horse ele é um framework modular, tá? E o que seria um framework modular? Quando a gente cria uma API REST utilizando o Horse, pessoal, basicamente a gente está utilizando apenas o core, apenas a parte essencial para que a gente consiga construir ali uma API REST. E aí, à medida que a gente for precisando de recursos, à medida que a gente for precisando de novas funcionalidades, e no caso novas funcionalidades seria, por exemplo, trabalhar com JSON, trabalhar com PDF, trabalhar com autenticação, trabalhar com relatórios, controlar exceções, cores, gerar log, comprimir conteúdo. Então, tudo isso são recursos, são funcionalidades que a gente consegue adicionar dentro da nossa aplicação quando necessário, tá? Então, o Horse por si só, de forma crua, de forma limpa, vamos dizer assim, ele não traz consigo esses recursos, essas informações. Nós precisamos adicionar à medida que isso for sendo necessário dentro do nosso contexto, tá? E isso é muito bom, porque vamos supor que eu vou construir uma API REST e ela vai trabalhar apenas com JSON e com Basic Authentication. Ou seja, tem necessidade da minha API ter recursos ali sendo consumidos dentro da minha máquina, memória sendo alocada para que ele consiga trabalhar com JWT,
trabalhar com PDF, enfim, sendo que ele não vai utilizar esses recursos, ele não vai gerar log, ele não vai comprimir nada, ele não vai trafegar stream, ele não vai trabalhar com JWT. A única coisa que eu queria era Basic Authentication e JSON, só isso. Então, pelo fato do Horse ele ser um framework modular, a gente consegue adicionar recursos à medida que a gente for precisando. E isso também é muito legal porque o Horse ele foi construído utilizando ali princípios de Clean Code, princípios de Solid, tá? E isso permite, por exemplo, um dos princípios de Solid que chama bastante atenção aqui dentro do Horse é o princípio do Open Closed Principle. Por quê? O Horse ele é aberto para expansão e fechado para manutenção. O fechado, pessoal, não quer dizer que ele é privado, que ele é pago, nada disso, tá? Que vocês não conseguem da manutenção? Não, não é isso. O fechado é que vocês não precisam alterar o core do Horse para adicionar recursos dentro dele. Vocês conseguem fazer isso com middlers. E por que open? Porque vocês mesmos conseguem aqui, olha só, middlers da comunidade. A própria comunidade consegue criar novos middlers. Por exemplo, aqui o Túlio Bittencourt, que ele também é um MVP da Embarcadero aqui no Brasil, ele criou aqui para nós 3 novos middlers, tanto do eTag, que é um recurso muito interessante para a gente estar utilizando. Ele criou middlers de paginação de dados, de controle de cache. Tem aqui também o Gabriel Baltazar, que criou um middler de Swagger, né? O Rate Limit. Pessoal, uma série de middlers aqui criados pela comunidade. E vocês também podem criar, tá? E aqui a gente consegue ver as versões que o Horse funciona, tá? Então, ele, por depender de alguns recursos mais avançados, mais novos do Delphi, ele não vai funcionar em Delphis muito antigos. Então, a gente consegue ver que a partir do Delphi 17 ele funciona. Até os mais recentes, como, por exemplo, o Delphi 13 e o Florence. Perfeito? Aqui os contribuidores, a licença também do Horse. Certo? Bom, sem muitas delongas, né? O que a gente vai fazer? Eu estou aqui com o Delphi aberto, tá? E vamos vir aqui em File, New, e vamos criar aqui uma console application. Vamos criar uma aplicação console para que a gente consiga ver o Horse na prática funcionando aqui na nossa máquina, né? E vocês também podem acompanhar aí depois ao decorrer do nosso evento aí, vocês podem estar depois vendo a palestra novamente e criando a aplicação de vocês, até mesmo com base lá nos exemplos do Horse, que eu esqueci de comentar com vocês. Aqui dentro do GitHub, né, na página do Horse, temos aqui a pastinha de samples, onde a gente consegue ter exemplos tanto de Delphi como de Lazarus, mostrando os tipos de aplicações no qual o Horse suporta. Então, por exemplo, você pode criar uma API no Horse e rodar ela no Apache, no CGI, rodar ela como console, como Daemon, ISA API, né, que é o IS, ele vai rodar ali dentro do IS, que é o servidor, né, o servidor de aplicação do próprio Windows, né, que vem ali com o Windows. Tem como criar também como aplicações VCL e como serviços do Windows. Então, a sua máquina ela iniciou, esse serviço ele já seria executado, por exemplo, e a sua API já estaria rodando, certo? Dá para rodar o Horse também dentro de Docker, containers Docker, rodar no Linux. Pessoal, no Nginx, né, que também é um servidor de aplicação. Enfim, dá para a gente brincar bastante aí com o Horse em várias plataformas, em vários tipos de aplicações. Perfeito? Então, voltando aqui para o meu Delphi, o nosso projeto já foi criado. Vamos dar um Ctrl Shift S e vamos salvar esse projeto aqui. Vou criar uma pasta aqui dentro de Downloads mesmo e vamos chamar essa pasta aqui, olha só, de Delphi Connect. E aqui dentro de Delphi Connect, nós vamos salvar aqui o nosso projeto também com o nome de Delphi Connect. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui na página do Horse, né, no GitHub, a gente vai simplesmente, né, para facilitar aqui a nossa vida, vamos dar um Ctrl C aqui nesse código e vamos vir aqui e vamos dar um Ctrl V, perfeito?
Automaticamente, o nosso Delphi ele não vai conhecer o Horse. Por quê? Porque até então nós não fizemos a instalação do Horse aqui na nossa aplicação, na nossa IDE, tá? E como que a gente pode fazer isso? Bom, de duas formas, tá? A primeira delas é uma forma mais manual. Você teria que vir aqui dentro de Releases, certo? E baixar aqui o código-fonte da última release disponível. Eu não aconselho vocês a estarem vindo aqui em Code e fazer o download. Por quê? Quando vocês fazem isso, vocês vão baixar o código que está em manutenção, tá? E esse código em manutenção pode ter recursos ali que ainda não está completos, recursos que ainda não está finalizados, perfeito? Já o que está aqui em Releases, normalmente vai estar 100% ali para vocês estarem utilizando em aplicações profissionais aí das suas empresas. Beleza? Bom, então uma das formas, né? Voltando aqui, uma das formas seria vocês fazerem aqui em Releases, vir aqui e baixar o código-fonte. Uma vez que vocês baixarem o código-fonte, vocês podem adicionar tanto no SearchPath como no LibrePath, tá? Então, eu posso vir aqui em Tools, Options e adicionar o caminho do fonte, no caso aqui seria a pasta src, tá? Então, essa pasta src, vocês teriam que apontar ela lá para o LibrePath da IDE, ou vocês podem estar vindo aqui em Project, Options, e apontar aquela pasta src dentro do Search Path do nosso projeto, tá? Então aqui dentro de Delphi Compiler, nós temos aqui, ó, Search Path, e aqui nós adicionaríamos o local onde está aquela pasta src. Automaticamente, o nosso projeto já iria compilar, porque ele já iria identificar ali as units necessárias do Horse, beleza? Bom, mas nós não vamos fazer isso, já que a gente consegue ter um gerenciador de dependências lá no Express do Node.js, nós queremos trabalhar também aqui com um gerenciador de dependências e tornar a nossa vida mais fácil, né? Então, o que a gente vai fazer? Lá na pastinha onde nós salvamos a nossa aplicação, então aqui dentro de Delphi Connect, eu já estou com o Boss instalado na minha máquina, beleza? E aí, com o Boss instalado na minha máquina, veja como é simples. Eu vou abrir aqui um terminal, ok? E vou simplesmente rodar um comando chamado de boss init. Para que o boss init, pessoal? O boss init, eu vou estar falando para o boss que esse projeto aqui, ele será controlado por um gerenciador de dependências, que no caso é o boss, tá? Então, basicamente, o comando boss init, eu estou falando assim, olha, boss, controle as dependências, né, desse projeto, tá? E qual que é o projeto? É o projeto no qual está aqui dentro dessa pasta Delphi Connect, certo? Se eu der aqui um enter dentro de boss aqui, ó, o comando boss init, e der um enter, ele vai me fazer algumas perguntas, por exemplo, qual que é o nome do projeto, a versão do projeto que ele vai gerenciar, enfim, uma série de perguntinhas. E se eu não quiser que ele faça essas perguntas, eu posso colocar aqui uma tagzinha "-que" de kit, ou seja, não me faça perguntas. E aí, automaticamente, a resposta para essas perguntas fica valores padrões. Então, por exemplo, o name, ele pega o nome da pasta, o description fica em branco, a versão do nosso projeto, que no caso o projeto é a API, ela também vai pegar a versão 1.0.0, enfim, pessoal. Se eu não colocasse o "-que", eu teria que responder essas perguntinhas. Como eu coloquei "-que", já ficou valores padrões, e isso não importa para nós agora. Até porque eu posso alterar essas informações a qualquer momento, porque aqui dentro da nossa pasta Delphi Connect, o Boss criou aqui para nós dois arquivos, que seriam o boss.json e também o bosslock.json, responsáveis por armazenar aqueles dados e também as dependências, né? Informações das dependências no qual o nosso projeto possui. Beleza? Então, eu poderia simplesmente vir aqui e manipular esses dados agora. Certo? O nosso projeto aqui ele ainda não possui nenhuma dependência e agora, a partir de agora, nós vamos voltar aqui para o nosso projeto, e se a gente der um clean e um build, ele ainda não vai funcionar. Por quê?
a gente simplesmente adicionou o que? O Boss dentro da nossa aplicação. Mas a gente ainda não instalou o Horse, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui com o nosso terminal aberto, nós vamos rodar o comando agora Boss install Horse, e eu também poderia colocar apenas Boss i de install, tá? Boss i Horse também seria possível, ou Boss install Horse. A partir de agora, o que o Boss vai fazer? Ele vai fazer download dessas dependências, ou seja, no caso somente do Horse, é uma única dependência que o nosso projeto possui até o momento. Ele já fez o download, né, da versão aqui 3.1.9, deu tudo certo, tudo sucesso. Automaticamente ele veio aqui dentro do nosso arquivo de dependências e ele falou que o nosso projeto agora ele depende aqui do Horse na versão 3.1.9, perfeito? E se a gente voltar aqui para o nosso projeto, o nosso projeto vai identificar que teve mudanças, que tem coisas novas. Vamos dar um yes to all para ele recarregar essas dependências. Vamos vir aqui agora dentro do nosso projeto e vamos clicar em Clean e também dar um build na nossa aplicação, certo? Para que ele reconheça tudo as dependências instaladas. E basicamente, pessoal, o que o Boss fez? Ele veio para nós de forma automática dentro de Project Options, tá? E adicionou dentro do Search Path do nosso projeto o caminho aonde ele fez o download da dependência, que no caso é o Horse. Tá? Então aqui dentro de Search Path, lembra que estava vazio? Agora já está apontando aqui para a pasta Horse/src. Tá? E aqui ele fica dentro da pastinha módulos. Por quê? Módulos, porque o Boss ele cria automaticamente aqui na raiz do nosso projeto, ele cria essa pastinha módulos para nós, tá? E dentro dela ele joga aqui todas as dependências que a nossa aplicação possui, assim como o Node, né, possui ali com o npm, tá? Por exemplo, se vocês fizerem a instalação de alguma dependência ali utilizando o npm, vai ficar dentro de uma pastinha chamada Node Modules, tá? Assim como a gente possui também aqui a nossa pastinha módulos também com o Boss, perfeito? Bom, se a gente tentar compilar aqui agora o nosso projeto, automaticamente já vai rodar a nossa aplicação. Vamos permitir que ele utilize aqui, né? Ele funcione através do Fire. E reparem que o nosso console aqui está em branco. Porém, se a gente vir aqui no navegador e colocar, por exemplo, um http://localhost na porta 9000/ping, e a gente já tem aqui agora como resposta um PONG, certo? Ou seja, a nossa API REST já está funcionando aqui com o Horse, perfeito? Mas lembra que lá nos samples do Express nós temos aqui um callback, né? No qual ele printa no console que a API está rodando ali. Então, vamos fazer isso aqui também. Vamos colocar uma vírgula aqui, uma procedure begin e um end. E aqui vamos colocar um write ln, onde a gente vamos escrever aqui server is running on port e aqui mais thorse.port.toString. O ponto toString, pessoal, ele faz parte lá da Unity system.sysutils. Então vamos fazer o uses aqui, ó, da Unity system.sysutils. E se tudo der certo aqui agora, né, ele já vai estar compilando e printando no console para nós uma mensagem falando que a nossa API está rodando na porta 9000, certo? Pessoal, é muito simples, tá? Muito simples trabalhar aqui com Horse. E se a gente utilizar aqui o Postman para a gente estar analisando essa requisição, então vamos ver aqui no Postman, tá? Vamos fazer a mesma chamada, então aqui http://localhost 9000/ping. A gente vai ver que a resposta foi aqui para nós um status code 200, certo? E ele devolveu aqui para nós um PONG, né?
que seria a resposta. Só que veja só, se vocês entenderem um pouquinho do ecossistema de uma requisição, a gente consegue ver que aqui nós temos a passagem, né, a devolução de alguns headers. E o Content Type está falando aqui para nós que o Content Type é um texto. E tudo isso, pessoal, tanto o Content Type, headers, o body, o status code, tudo isso a gente consegue customizar. Também a passagem de dados para a API, seja por body, né, através de JSON, através de arquivo, através de path params, que seriam esses path params seriam aqui, por exemplo, passar aqui um /id, né, então aqui ele cria para nós os paths variables, e também a passagem de carry params. O que seria um carry params? Seria todos aqueles parâmetros que vêm depois do ponto de interrogação. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, um ponto de interrogação, nome igual a Vinícius, isso daqui seria um carry param, tá? Então, existem diferenças, a parte de autenticação, headers. Pessoal, tudo isso daqui dá para vocês passarem, controlarem, gerenciarem e manipularem utilizando o Horse, tá? Tudo de forma bem simples. Então, através aqui, por exemplo, do REQ, de request, nós conseguimos pegar. Eu vou fechar aqui no Delphi porque ele não está reconhecendo as units, mas só para a gente fechar aqui, ó, dar um close no projeto e dar um open novamente, ele já passa a reconhecer todas as nossas dependências ali. Às vezes é um bugzinho aqui do Delphi, mas ele já vai reconhecer. A gente consegue ver que através do REQ, de request, a gente tem acesso aqui a todas as informações da requisição. Então aqui nós conseguimos pegar o body, nós conseguimos pegar os headers, os carry params, os path params. Pessoal, trabalhar com cookie, com sessões, enfim, pessoal, uma série de recursos, tá? Lembrando que, se vocês analisarem, a gente não tem aqui nada de diferente, né? A gente está trabalhando apenas com strings, criamos endpoints, os verbos HTTP, aqui nós temos o get, mas podemos utilizar, por exemplo, o post, o put, o path, o delete, cadê aqui, ó, o get, o put, o path, o header, o delete, o post. Pessoal, tudo relacionado a REST APIs, tudo a gente consegue estar utilizando aqui com Horse e manipular, tá? O tempo da palestra é muito curto para que eu possa mostrar tudo isso para vocês, tá? Mas eu trouxe aqui também um outro slide que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa palestra. Um outro slide que eu gostaria de mostrar para vocês, que se vocês têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre consumos de APIs REST com Delphi e também sobre as construções de APIs REST com Delphi utilizando o framework Horse, aqui eu tenho 2 treinamentos, tá? São completos. O primeiro, de consumo, se você quer aprender a consumir APIs com Delphi, você vai aprender não só uma introdução ali, mas é um curso de treinamento completo, pessoal. Eu tenho aqui, olha só, mais de 70 aulas, se eu não me engano, aqui, olha só, mais de 45 aulas, tá? 8 horas de conteúdo somente falando sobre consumo de APIs REST. E esse treinamento está por R$ 99,90, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Tá? Vocês vão ver tudo aqui, por exemplo, aulas bônus, como trabalhar com JSON alinhado, problemas com o PO do Not Encoding, isso aqui é do próprio REST Client do Delphi. Tá, pessoal? Form Data, autenticação, tudo, tá? Lembrando, isso aqui é a parte de consumo de APIs. E o outro treinamento, que ele está aqui no valor de R$ 499,90, tá? Também podendo ser parcelado em 2 vezes. Esse sim já tem mais de 70 aulas gravadas, tá? E disponível para vocês, totalizando ali mais de 17 horas de conteúdo. E no caso aqui, pessoal, vocês vão aprender a trabalhar tudo, tá? Instalação, Dataset Serialize, JWT, Bcrypt, o Boss, instalando, conhecendo, configurando, os principais conceitos sobre verbos HTTP, status code, carry params, path params, headers, body. Pessoal, tem tudo, tá?
Trabalhamos com Docker, com Postgres, a parte de deploy, tanto em aplicações VCL, serviço do Windows, no IIS. Nós vamos trabalhar aqui também com o Docker, que ainda não está gravado as aulas de Docker, mas vai ser adicionado ainda mais aulas dentro desse treinamento, tá? A parte de bônus, compression, ETAG, HTTPS, memory leaks, como que a gente vai identificar memory leaks em aplicações consoles, o ciclo de vida de uma requisição utilizando o Framework Horse. Pessoal, trabalhar com relatórios, APIs, a gente vai aprender a fazer CRUDs com uma única linha de código praticamente, tá? Utilizando ali as boas práticas e também reaproveitamento de código. Enfim, uma série de conteúdos e tudo isso, pessoal, está disponível aqui para vocês através de uma combo, tá? Onde vocês podem comprar os 2 treinamentos por R$ 399,90, tá? E aí sim eu garanto para vocês vão ficar feras no desenvolvimento de APIs REST com Delphi e também no consumo aí, né? Utilizando as principais bibliotecas e frameworks do mercado. Beleza? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses treinamentos, podem vir falar comigo, tá? E eu ia me esquecendo também, pessoal, de comentar com vocês, mas todo o código-fonte, assim como a apresentação, ela também está disponível aqui no meu GitHub, tá? Então vocês podem acessar aqui, por exemplo, Vinícius Sanches /Delphi Connect e vocês vão ter acesso aqui ao projeto que nós acabamos de criar e também ao slide aqui, que é a apresentação.pdf. Beleza? Aqui está 2025, né? Mas eu espero deixar essa listinha aqui bem grande, assim como está aí também o meu repositório da Embarcadero Conference aqui no Brasil. E eu falei para vocês lá no começo, né, da apresentação que nós temos um grupo aí no Telegram, que seria no caso esse grupo aqui da Hashload, tá? A gente já tem aí mais de 1.400 membros, é um grupo muito ativo, onde o pessoal troca bastante ideias, bastante informações aqui, que vale a pena vocês estarem entrando e participando também do grupo com a gente, tá? E é isso daí, pessoal, beleza? Tá? Para mim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e também pela oportunidade de poder estar participando com vocês do primeiro Delphi Connect, tá? Gratidão enorme aí, tá, por todo mundo que está prestigiando este evento. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Sei que foi muita informação, muito conteúdo, embora a gente tenha visto pouca coisa, né? Não dá para a gente aprofundar muito em pouco menos aí de 45 minutos. Mas é isso aí, pessoal. Estou aberto a perguntas, dúvidas, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí em breve em outros eventos também, beleza? Tchau, tchau!